Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares e por essa oportunidade que nós temos de estudo, oração e reflexão, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Ministério de Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas enquanto minha irmã e meu irmão me preparam aqui para o nosso estudo de hoje, nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho, em nome do Senhor Jesus, e coloque também aí o seu nome nos comentários para que eu veja e o transfira para o nosso caderno de oração, tá bom? E o nosso estudo de hoje está lá no livro do Êxodo, capítulo 22, é o capítulo, né? Nós estamos continuando. E agora do versículo 7 até o versículo 15, tá bom? E o versículo 7 diz, ele começa tratando de 4 tipos de custódia, ou seja, que é a guarda de coisas alheias, tá bom? E o versículo 7 fala assim, se alguém entregasse ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e esses bens fossem roubados na casa dessa pessoa, então se o ladrão fosse encontrado, ele teria que restituir em dobro o que roubou, tá bom? Além de ele devolver aquilo que ele roubou, ele ainda tinha que devolver o dobro, tá bom? Mas se não, o dono da casa é que teria que comparecer diante do juiz e provar ali a sua inocência. Então aqui, segundo a Torá, está falando do Shomer Hinam, que é aquele que guarda algo para alguém sem interesse. É você falar assim, ô fulano, dá para você guardar isso para mim? Aí você guarda aquilo, dá aquilo para a pessoa guarda para você e de repente vai alguém lá na casa dela e rouba. Ela chega para você e fala, aquilo que você me deu para guardar foi roubado. Será que foi roubado mesmo? Não é? Então essa pessoa teria que comparecer diante do juiz e provar realmente que não foi roubado, que aquilo ali foi roubado, né? Senão ela teria que pagar, ela seria considerada como um ladrão daquilo que você confiou a ela. Agora, caso o ladrão não aparecesse, entendeu? Mas veja que no versículo seguinte diz que se alguém se apossasse de qualquer bem perdido, seja boi, seja jumento, seja o que for, mas se de repente aparecesse alguém e dissesse assim, isso aí me pertence, tá? Então esse caso seria levado ao juiz. E quem o juiz considerasse como culpado teria que devolver o dobro ao seu próximo, tá bom? Porque ele seria tido como um ladrão. Ele pegou algo que pertence a outra pessoa e não quis devolver. Então, quem pega algo de uma outra pessoa e não quer devolver, é tido como um ladrão. Essa história de achado não é roubado, olha, dependendo do assunto, do caso, é roubado sim. Porque se o dono apareceu, então tem que se devolver. Se não devolver, porque é ladrão. Entendeu? Agora veja que no versículo 10 já fala sobre o Shomer Sará, que é o guarda remunerado. Então diz que se alguém entregar ao seu próximo o seu rebanho para ser guardado, e se o animal morresse ou fosse ferido, ou levado sem que alguém veja, a questão entre eles seria resolvida sobre um juramento diante do Senhor, onde aquela pessoa iria garantir que ele não se apropriou daquele bem. Ou seja, a pessoa está ali para guardar aquele patrimônio. E de repente alguém entrou ali e pegou aquele patrimônio, ou aquele patrimônio morreu.
ele teria que jurar para o dono perante Deus que ele não se apropriou daquilo. E o dono teria que acreditar na palavra dessa pessoa. Entendeu? Porque ele estava sendo remunerado para guardar. Por que ele não iria contentar se ele era uma pessoa, se ele estava sendo, olha para você ver, presta atenção, se ele estava sendo confiado para guardar, significa que ele era uma pessoa honesta. Por que então ele não iria se contentar com seu saldo? Não é mesmo? Com seu valor, com seu salário. Então, naquela época as pessoas temiam o Senhor, né? O empregado não iria pôr em descrédito o seu trabalho, o seu lucro de uma vida inteira por causa de um ganho, de um boi que não ia dar para ele poder sustentar a vida inteira. A gente tem que pensar as coisas com inteligência, não é? Ah, irmã, mas hoje as pessoas não são assim, não. Não são assim porque as pessoas elas têm um nível de... O diabo está trabalhando para que as pessoas tenham um nível de burrice. É de burrice. Porque as pessoas estão se sujando por tão pouco, as pessoas se sujam por tão pouco. As pessoas elas se contaminam por tão pouco. Por tão pouco. Ah, irmã, então você está falando que as pessoas que se contaminam por muito, elas estão certas? Não, mas elas são tão mais inteligentes do que aquelas que se contaminam por pouco. Elas são mais inteligentes. Entendeu? Elas são mais inteligentes, sim. Então, aqui a Torá está nos mostrando isto. Bastava um juramento, as pessoas eram tementes a Deus. E pela lógica, você teria que acreditar, porque você pensaria, por que ele ia deixar, ele já recebeu para guardar aquilo, por que ele iria colocar a credibilidade dele por causa de um boi, por causa de um jumento, sendo que outras coisas viriam para ele, outros empregos, outros serviços. Não, ele não iria colocar tudo a perder, entendeu? Porém, no versículo 14 fala sobre Shoel, que é aquele que pede algo emprestado. E a Torá diz que se o animal que ele pediu emprestado for ferido ou morrer, na ausência do dono, cabe então a restituição. Mas se o dono estiver presente, não cabe. E não cabe por quê? Porque o dono estava ali. Então é lógico que se o dono estava ali, o dono também era responsável por zelar por aquele animal. E por ver se a pessoa estava cuidando bem ou não daquilo que foi pedido emprestado. E também tem uma coisa, se a pessoa pediu também emprestado, claro que o dono também deu para ele, cobrou um preço de um aluguel. E o preço do aluguel, ele devia cobrir, naquela época, todo o preço pela perda. Entendeu? Então você alugou o seu animal, mas o preço por qual você alugou já cobria a perda ali. Já cobria. Então, a pessoa não iria querer de forma alguma passar por esse desgaste, né? Porque se ela, ali na casa, ela perdeu o animal. Porque se ela ficasse também com aquela coisa que ela alugou, ela seria tida como quê? Como um ladrão. Então ela teria que devolver o dobro. Então, na verdade, naquela época as pessoas eram honestas, seguiam a lei da honestidade. Não era lucro algum roubar. As pessoas não tinham mérito nenhum em roubar. Não é como hoje. Por isso que nós temos que resgatar as leis de Deus. Nós temos que ter as leis de Deus impressas no nosso coração. Hoje as pessoas estão por aí, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas acham lucro, roubar. Lucro. Você não viu o que eu falei aqui? Tem pessoas aí que se sujam por pouco. Acaba sendo até uma burrice, enquanto uns estão se sujando por muitos, né? Que eu não vou citar aqui quem são. Não é? Mas não se tinha benefício algum.
Por isso que as pessoas andavam, procuravam, se esforçavam para andar no caminho da honestidade. Você vê Acã. Quando nós chegarmos em Números, nós vamos estudar essa história. Em Juízes lá, Acã viu uma capa que não era para se pegar, pegou aquela capa, guardou, achou bonita, guardou, e ele foi morto, foi apedrejado, né? Ele foi morto e foi apedrejado. Então, as leis são feitas para serem obedecidas e para colocar temor nas pessoas, temor. As pessoas têm que ter temor. Hoje em dia as pessoas não têm temor de Deus, não têm temor das leis dos homens, não têm temor de nada. É de nada. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Nós vimos aqui que as leis são tanto para proteger os nossos bens, como para proteger os bens dos nossos semelhantes. Pois tem horas que realmente nós precisamos entregar os nossos bens para serem guardados, ou serem emprestados, ou até mesmo alugados, não é? E nós devemos estar bem garantidos por Deus. Pois aquilo que é nosso, só Deus pode nos tirar. O outro não tem direito de ficar com aquilo que é nosso. Não tem. E lá em Êxodo 19, do 5, 6, diz que se nós obedecermos ao Senhor, nós teremos para Ele o tesouro pessoal do Senhor entre as nações. E o apóstolo Pedro, ele confirma isto lá em 1 Pedro 2,9, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Entendeu? Então, nós somos um bem do Senhor, um tesouro para Ele, do qual quem tocar em nós vai ser cobrado dele indenização. O Senhor vai cobrar dessas pessoas que tentar tocar em nós, que tentar nos prejudicar, que tentar nos lesar, tentar roubar de nós, que pegar algo de nós emprestado e não devolver, que mentir para nós, que tentar nos enganar. O Senhor vai cobrar deles. Sabe por que o Senhor vai cobrar? Porque nós somos propriedade do Senhor. Nós somos povo eleito dele. Nós somos um tesouro para o nosso Deus. Então, assim como o Senhor criou leis, estabeleceu leis para nos ensinar a proteger aquilo que é nosso, Ele também nos dá leis. Ele também obedece essas leis para proteger aquilo que é dele. E nós somos do Senhor. Entenda que as leis que o Senhor deixou para nós é, na verdade, as leis que nos diz como o Senhor nos trata. Quer um exemplo? Lá em Provérbios 13, 24, diz que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Mas quem o ama não nega a disciplina. E lá em Hebreus 12, de 6, diz que o Senhor disciplina quem ama. Repetindo o que está lá em Provérbios 3, 12, não é? Então, o Senhor ensina os pais a tratar com os filhos da mesma forma que Ele trata com nós. É como se o Senhor dissesse: olha, corrige o seu filho. Se você ama o seu filho, corrige, porque eu amo vocês e eu vou castigar vocês todas as vezes que for preciso, para que vocês não se afastem de mim, não se afastem da minha instrução, não se afastem do que é certo e eu acabe tendo que colocar vocês no inferno. Entendeu? Então nós somos os bens do Senhor. E para cada bem, tá? E para cada bem do Senhor, Ele distribui um bem. Nós somos bens do Senhor, que temos bens que o Senhor nos distribuiu. E aquilo que é nosso, ninguém toca. Entende? Aquilo que é seu, minha irmã, ninguém toca. Ninguém vai tocar. Diabo nenhum, endemoniado nenhum. Nós temos bens que são bens materiais, sim, que somos de menos importância, tá? Mas nós temos bens emocionais. E esses bens emocionais, o que é? É a sua família, minha irmã. A minha família, para mim, é um bem que eu tenho, é um tesouro que eu tenho. É um tesouro, com todos os problemas que a minha família tem.
tá? Com todos os problemas que a minha família tem, eu não troco minha família pela sua de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a minha família é a família que Deus escolheu para mim. É a família que o Senhor me deu. É a família cujo no DNA dela está o suporte certo para me suportar. No meu DNA tem a força emocional para suportar a minha família. Por mais que tem hora eu fale assim, ai Jesus, está difícil. Mas tem, assim como no seu DNA tem a força certa para suportar a tua família, porque foi o Senhor que deu. O Senhor não nos dá aquilo que é pesado demais para nós, não. Ele dá só aquilo que nós podemos suportar. Então a nossa família é o nosso maior tesouro. E ninguém pode roubar os nossos bens emocionais que o Senhor nos deu. E nem os materiais. Se roubou, fala, diabo, você vai trazer de volta em nome do Senhor Jesus e vai trazer 4 vezes mais ou 5 vezes mais. Se foi muito valioso no valor do boi, porque o boi naquela época era mais valioso do que a ovelha, você vai falar, é 5 vezes mais, diabo. 5 vezes mais é o valor da restituição. Ou se não foi tanta coisa assim, você fala 4 vezes mais. 4 vezes mais, diabo, você deixar de ser engraçadinho. Parar de ser engraçadinho, diabo. Não suporto você fazer gracinha comigo, não. Não admito você fazer gracinha comigo, não. Se o diabo tivesse mãe, você falava, vai fazer gracinha com sua mãe, com sua avó. Né? Menino muito fala isso, né? Criança fala muito isso. Embora a gente não deve falar isso com ninguém. Mas eu, quando era criança, eu falava muito, vai fazer gracinha com sua mãe, com sua avó, né? Diabo não tem mãe, diabo não tem vó, né? Então a gente não pode admitir gracinha do diabo, não. Uma vez eu estava orando por um familiar meu, e ele já ia partir mesmo, e eu precisava pregar para ele a palavra da salvação. E naquele dia que ele foi fazer a cirurgia, eu preguei para ele a palavra de salvação. E eu tinha uma blusa linda que eu adorava. Eu gostava tanto dessa blusa. Eu gostava muito dessa blusa. Parecia uma capa assim bordada, muito bonita. E naquele dia eu cheguei toda feliz do hospital porque eu tinha pregado para ele a palavra de salvação. Minhas irmãs, naquele dia deu bicho no meu guarda-roupa. Eu não sei de onde saiu tanto bicho, eu não sei de onde, bicho no meu guarda-roupa. E comeu justo aquela minha roupa, todinha. Quando eu abri o meu guarda-roupa estava tomado de bicho. E justo aquela blusa estava toda comida. E na hora eu olhei assim, eu tive o discernimento, em vez de eu ficar apavorada com aqueles bichos, na hora eu tive o discernimento que era o ódio do diabo, porque eu tinha pregado a palavra de salvação para aquele meu tio que era idólatra, e ele tinha aceitado Jesus ali comigo, no leito de hospital. Eu só falei assim, diabo, para essa blusa que você levou, você vai me devolver 4. Não, você não vai me devolver 4, não. Você vai me devolver 10, porque o direito é meu. O direito é meu e eu que vou estipular quanto que eu quero receber. E já fui pegando sal e jogando sal. E fui falando com o Senhor e o óleo ungido. E orando e louvando, e fui tirando as outras peças das roupas ali, e realmente não tinha uma outra roupa estragada, foi só aquela. E eu fiquei aguardando, porque eu falei, diabo, você vai me devolver. Eu não aceito o diabo tocar em nada que é meu, eu não aceito o diabo levar nada que é meu. Pois na outra semana, a minha amiga me chamou na casa dela, e falou comigo, Giovana, eu tenho um tanto de roupa aqui para me te dar. E me deu muitas roupas, mais do que 10. Mas muitas blusas bonitas. Que a minha amiga é muito chique. É muito chique, me deu muitas blusas bonitas. E eu cheguei em casa, falei com a minha mãe aqui, mãe, não falei que o diabo não tem poder para tocar em nada meu. Naquilo que me levou
eu ia receber 4. Só que acontece que eu falei, eu vou receber muito mais. Muito mais. Eu recebi mais de 10. Então, minha irmã, nós somos bens do Senhor. Nós somos bens do Senhor. E ninguém toca em nós sem que receba uma reparação, sem que tenha que pagar por uma reparação. Assim como ninguém toca em nada que é nosso, sem que tenha que pagar uma reparação, uma indenização. Porque aos seus bens o Senhor confere bens. É aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor te dá, minha irmã. É nosso, por direito, por herança. E diabo nenhum toca, e demoniado nenhum pode tocar. Pare com esse conformismo. Pare. Se é o Senhor que te deu, fale. É meu, ninguém toca. Porque aquilo que o Senhor também não te dá, não queira na sua vida, não. Não queira. Aquilo que vem para você, você fala assim, é o Senhor mesmo que está me dando. Porque se é o Senhor que está me dando, eu quero. Porque as coisas que Deus nos dá tem valor de eternidade. Tudo que o Senhor nos dá tem valor de eternidade. E quando o Senhor permite que vá, porque vai vir coisa melhor. Tá? Coisa melhor. Mas do diabo não. Tudo do diabo tem preço caro. É caro. Então não queira nada do diabo. Nada deste mundo. Nada do diabo. Porque tudo desse mundo é a mesma coisa do diabo. Amém? Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor, para que cada vez mais nós sejamos um bem para o Senhor. Preciosidade dele. Povo escolhido dele. Povo separado dele, tesouro para ele, e para que todos os nossos bens também sejam protegidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo como igreja, Pai querido, juntamente com todos esses nomes que estão arrolados aqui nesse caderno, Pai, do relógio mundial de oração. Eu te louvo pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos, Pai. Te louvo, Senhor, porque somos propriedade do Senhor. Somos tesouros do Senhor, Pai querido. Nós representamos para Ti um bem, Pai, um bem. E o Senhor, é por isso que o Senhor nos defende, Pai querido. É por isso, Pai querido, que o Senhor não permite que ninguém toque no fio do nosso cabelo. E aqueles que tentam tocar, o Senhor exige deles uma grande indenização, Pai querido. Uma grande indenização. O Senhor nos ensina pela Tua palavra, Pai querido. Nós temos que defender os nossos bens, que todos os nossos bens serão protegidos, Pai querido. E que todos aqueles que tocarem algo daquilo que o Senhor nos dá, eles terão que nos indenizar. Porque tudo aquilo que nós temos vem das mãos do Senhor. Então nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela nossa vida e te louvamos por tudo aquilo que nós temos. Te louvamos, Senhor, pelos nossos bens emocionais, que são as nossas famílias, Pai querido. Te louvamos, nossas famílias são os nossos grandes tesouros, Pai, são as nossas riquezas, Pai, depois do Senhor. O nosso maior bem é a nossa família, Pai. Então nós te louvamos, Pai querido, e te pedimos, Pai, que não deixe demônio nenhum, e que não deixe endemoniado nenhum, que não deixe filho do perverso nenhum tocar em ninguém da nossa família, nem na nossa vida, e nem em ninguém da nossa família. Mas te pedimos também a proteção, Pai, sobre todo o bem material que o Senhor nos deu, Pai querido. Porque tudo que nós conquistamos nessa vida vem do Senhor, seja grande ou seja pequeno, vem do Senhor, Pai querido. Porque cada um de nós temos, na medida que o Senhor nos permite conquistar, na medida que nós colaboramos com o Senhor, na medida que o Senhor vê que nós podemos suportar, Pai querido. Então no nosso coração não cabe motivo para inveja, não tem espaço para inveja, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para insatisfação, Pai. Porque tudo vem das tuas santas mãos e tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, Pai. É agradável, Senhor. É justo, Senhor. É bom, Pai querido, é bom. Então nós te louvamos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus, Pai, que estabeleceu para o povo de Israel, Pai,
o ano da restituição, Pai querido. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo como igreja que tudo aquilo que nos foi roubado, que nos foi tirado, que vai ser devolvido em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor estabeleceu para o povo de Israel o ano do jubileu, que esse ano do jubileu aconteça para nós agora, Pai. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, como igreja nós precisamos, Pai, desse tempo de restituição, Pai. Tudo aquilo que nos foi roubado, tudo aquilo que nos foi tirado, toda vergonha que nós sofremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que no lugar de cada vergonha, que no lugar de cada derrota, que nos venha dupla honra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer, Pai. O Senhor é poderoso para fazer. Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida de todos os meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todo espírito de perversidade, que todo espírito de engano caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que a verdade do Senhor, que é Cristo, prevaleça na nossa vida e que brilhe, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ainda como igreja, Senhor, eu profetizo, Pai querido, que todo espírito de engano, Pai, caia, Pai, caia por terra da nação de Israel, Pai querido, que todo espírito de Amaleque caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue enviando miríades de anjos, Pai, para guardar aquela nação, Pai, os 4 cantos da nação de Israel, e guardar o teu povo, Pai, e que a profecia que está na tua palavra, Pai, de que todo Israel será salvo, se cumpra em nome do Senhor Jesus, se cumpra, Pai querido. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico voltado para a terra de Israel. Abençoe todos os intercessores da nação de Israel. Abençoe esse ministério como sendo um ministério de intercessão da nação de Israel, um ministério que intercede pela nação de Israel. Abençoe todos os nomes que estão arrolados aqui, Pai, porque eu tenho ensinado todos os dias que nós devemos orar pela nação de Israel, e em cada amém desses meus irmãos que têm ouvido essa oração, Pai, eles se tornam intercessores da nação de Israel. Então, que a terra de Israel, que a nação de Israel seja próspera, que a nação de Israel tenha paz, mas também que haja paz, que haja prosperidade na nossa casa, que todo Israel seja salvo, mas também que seja salvo toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, porque sejam prósperos, a tua palavra fala, sejam prósperos, Jerusalém, todos aqueles que te amam, todos aqueles que oram por ti, Pai. Então que essa promessa se cumpra na nossa vida. Senhor, abençoe os políticos brasileiros, Pai, do maior ao menor, do mais importante ao menor. Tira deles, Pai, toda a ganância, toda a corrupção. Faz a eles a justiça que eles merecem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem sou eu, Pai querido, para dizer o que o Senhor deve fazer a eles? Eu só te peço, faz a eles a justiça que eles merecem. Tira deles todo espírito de corrupção, seja de homens, seja de mulheres. Tira deles todo espírito de ganância. Obriga eles, Pai, a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão esperando consultas pela fila do SUS, esperando cirurgias, Pai, medicamentos, Pai. Ensina eles, Pai, a cuidar da causa do órfão, da viúva, do desamparado, daqueles que não têm moradias, Pai, dignas. Tende misericórdia, Pai, daqueles que estão morrendo pela fome, Pai, pela peste, pela praga. Tende misericórdia, Pai. Nós estamos num país tão rico, Pai querido. Não deixa, Senhor, nenhum espírito de destruição destruir a nossa nação. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade. O Senhor colocou esses homens na política, Pai, para que eles possam, Senhor, governar bem, e que assim seja, no nome santo de Yeshua HaMashiach. Abençoe, Senhor, todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, as minhas irmãs, Pai querido, que o Senhor dê casamento para aquelas que precisam, casamentos para aqueles que precisam, documentos, Senhor, que eles encontrem cada vez favor nas leis desses países, Pai. Não deixe eles serem maltratados, prospera eles em terras estranhas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles se tornem empresários de sucesso, bons empreendedores,
Pai. Não deixa faltar emprego, fonte de sustento, Pai. Não deixa, dê para eles condições de estudarem, seus filhos condições de fazerem boas faculdades. Tenha misericórdia, restaura o casamento dessas minhas irmãs, essa minha irmã que está vindo agora para o Brasil, Pai querido, em viagem com o esposo, com a filha. Traga ela em paz e segurança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejam dias proveitosos aqui, dias de festas, dias de alegria, dia de rever a família, dia de rever os amigos, Pai. Dias proveitosos, dias de fazer boas compras, dias de prosperidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Traga em paz e segurança. Abençoe esse avião, abençoe todos os tripulantes que estiver ali, abençoe até aquilo que ela for comer dentro do avião, Pai. Ela, a filha, o esposo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor, que miríades de anjos se acampem em volta deles, Pai, em volta deles, em nome do Senhor Jesus. Não só trazendo, mas também preparando a volta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não só guardando os dias que eles estiverem aqui, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Abençoe também os estrangeiros que estiverem nessa terra. Não nos deixe maltratá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não deixe também eles fazerem mal para essa terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, nos abençoe, Pai querido, como igreja. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Abençoe os missionários que estão aqui, os missionários que estão na Indonésia, na China, no Japão, na África, Pai. Tende misericórdia, Pai, na América Latina. Tende misericórdia, Pai, na Europa, Pai. Abençoe todos esses missionários. Não deixa faltar para eles fonte de sustento. Abençoe os nossos pastores, Pai. Tende misericórdia com santificação. Abençoe os seus familiares. Converta todos os seus familiares. Não deixe eles serem envergonhados pelos seus familiares. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existe, Pai. Não nos deixe sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai. Abençoe, Pai, em primeiro lugar, o relógio mundial de oração. Tende misericórdia, nos santifica, Pai, para estarmos à frente desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia que todo espírito de Herodias, todo espírito de Amaleque, todo espírito de Pilatos que se levantar contra a tua igreja, contra os teus profetas, contra aqueles que anunciam a tua obra, Pai, que anunciam a tua palavra, que cai por terra em nome de Yeshua HaMashiach. E levanta, Pai, cada vez mais sustentadores, Pai, de profetas e de missionários, Pai. Levanta, Pai. Faz desses meus irmãos ricos e abastados que estão com o nome nesse caderno, empresários prósperos, Pai. Empresários prósperos, Pai. Irmãs prósperas, Pai. Empreendedoras prósperas, Pai, para que possam ser dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, Pai, para que possam sustentar profetas e missionários, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dê condições de pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. Nos tira, Senhor, de toda miséria, que toda miséria caia por terra, que não haja necessitados na nossa casa, que não haja necessitados na nossa família, Pai. Tende misericórdia, Pai, que não haja desempregados na nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, por toda desordem que nós trouxemos para o nosso corpo, por todos os nossos pecados, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos cura, Pai. Tu és o Deus que nos sara, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor todos esses que estão lutando contra a diabetes, todas essas irmãs que estão lutando contra o lúpus, coloco todas essas irmãs que estão lutando, Senhor, contra a fibromialgia, Pai. Tende misericórdia, Pai, a começar de mim. Coloco diante do Senhor todos esses irmãos, Pai, que estão lutando ali contra o AVC, Pai. Tende misericórdia, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai, todos esses que estão enfermos, essa irmã que está lutando contra essa gordura na carótida, Pai, essa calcificação. Coloco diante do Senhor essas irmãs que estão lutando contra o câncer, Pai. Tende misericórdia, Pai, esses irmãos também que estão lutando contra o câncer. Coloco diante do Senhor esses irmãos que estão lutando contra a diabetes. Tende misericórdia, Pai. Limpa o nosso sangue, as nossas veias, nossas artérias, Pai, o nosso fígado, nossos rins, Pai, o baço, Senhor. Tende misericórdia, Pai, nos livros de quedas, de acidentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Senhor, nos dê ossos saudáveis, sangue saudáveis, artérias saudáveis, Pai. Tende misericórdia, Pai. Medula saudável, Pai. Faz nascer em nós, Pai, neurônios novos, Pai. Nos livra de todo Alzheimer, Pai, de toda AVC. Nos livra, Senhor, de todo Parkinson, Pai, de toda demência, em nome do Senhor Jesus. Temos que nos dê lucidez, Pai. Nos dê lucidez, nos dê saúde, Pai.
que possamos viver, Pai, proteja os idosos da nossa casa, nos livre de toda doença pulmonar, Pai, cura o pulmão desse homem, Pai, esse homem é um homem jovem, Pai, ele está na metade dos dias dele, cura, Pai, tira toda fibrose, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Tende misericórdia de todos os nomes que estão aqui, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas te peço também, Senhor, por esses casais que estão com o nome aqui arrolados, esses casais que estão já em passo de separação. Tende misericórdia, Pai, restaura essas famílias, restaura esses casamentos em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, toda contenda, toda mágoa, Senhor, toda desilusão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essas famílias, Senhor, se tornem a família do Salmo 128. Que eles entrem para o caminho do perdão. Ensina eles a perdoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não existe mágoa que não possa, Senhor, sair por meio do perdão. Tende misericórdia, mas restaura esses casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Limpa o coração dessas irmãs, limpa o coração desses irmãos. Restaura esses casamentos, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai querido. E ainda como igreja, Pai, eu te peço que santifique as nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça de nós o Teu tesouro, Pai, o Teu grande tesouro, em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós como uma menina dos Seus olhos, assim como o Senhor cuida de Israel. Tende misericórdia, Pai, nos santifica, que não haja impuros na nossa casa, que não haja rebeldes, que não haja ninguém na nossa família, desde o maior até o menor, desde o homem mais velho até a criancinha de peito, desde a mulher mais velha até a criancinha de peito, que não haja ninguém que cometa rebelião contra o Senhor, que não haja ninguém que te entristece. Espírito Santo, não queremos te entristecer, não queremos te envergonhar, Senhor. Tende misericórdia, tira de nós toda impureza, tira de nós toda pornografia, tira de nós toda indecência, tira de nós toda maldade, toda perversidade. Não nos deixa cometer calúnias, não nos deixa sermos invejosos, não nos deixa sermos arrogantes, não deixa, mas afasta de nós também todo falso amigo, afasta de nós todo homem mau, toda mulher perversa. Não deixa essas pessoas entrarem na nossa casa, não deixa pessoas invejosas cruzar o nosso caminho, não deixa. Afasta de nós o mal olhado que vem de longe, o mal olhado que vem de perto, não deixa, Senhor. Protege tudo aquilo que nos pertence, Senhor, porque tudo aquilo que nos pertence vem do Senhor, meu Deus. Mas nos ensina também a sermos honestos para com os nossos semelhantes, a termos cuidado com aquilo que pertence ao outro. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a sermos pessoas boas, pessoas generosas, Pai querido. E nos ajuda a alcançar favor, Pai, de todos, Pai, que cruzam o nosso caminho, que possamos alcançar favor até mesmo daqueles que nos perseguem. Em nome do Senhor Jesus, que a paz do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, que nenhum fio de cabelo da nossa família, da nossa parentela se perca, Pai, que todos da nossa família, da nossa parentela, da nossa casa estejam, Pai, alistados no Teu exército, Pai, exército de adoradores do Senhor, Pai. É o que eu te peço como igreja, Pai, é o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que chegar na presença dele um dia e ouvir o Entra Bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor todos os dias, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, coloque o seu nome aí, porque a nossa missão é orar por você, tá bom? E por sua família. E despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Um beijo, fique com Deus.